Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os melhores investimentos para você conseguir comprar sua casa própria e como unir todos eles em conjunto dentro de uma carteira diversificada para que com isso você consiga atingir os seus objetivos da maneira mais segura e mais rápida possível. E eu vou colocar agora na tela a apresentação que eu preparei e que vai nos guiar ao longo de todo esse conteúdo. Mas antes, um recado importante. Para você que está conhecendo o canal agora, já clica no botão vermelho de se inscrever e à medida que você for avançando no vídeo e gostando do conteúdo que estiver assistindo, clica no botão de gostei, porque assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Recado dado, vamos direto ao assunto, primeiramente entendendo que existem dois pontos que você precisa avaliar antes de pensar em qual ou quais investimentos você vai fazer para conseguir comprar efetivamente a sua casa própria. E o primeiro desses dois pontos é justamente a definição do prazo ao qual você vai conseguir atingir esse objetivo. E para você determinar esse prazo, é importante que você olhe para a sua situação financeira atual, porque dependendo do quanto você tem hoje de valor investido, do quanto você tem de reserva e de qual é a sua renda, pode ser que você consiga comprar sua casa própria, dar pelo menos a entrada, num raio de até 3, 5 anos, ou talvez num outro cenário, você precise de 10 anos, de 15 anos, para conseguir fazer essa aquisição. E aqui eu trouxe dois exemplos que mostram muito bem como que isso pode ser realizado. Pega, por exemplo, o cenário número 1, onde você tem 25 anos, R$ 5.000 em uma reserva de emergência e R$ 0 investidos. Nesse cenário, é muito improvável que você consiga dar entrada na sua casa própria em até 5 anos. Você vai precisar de um tempo maior para, primeiramente, aprender sobre como investir, porque se você tem hoje 0 investidos, você provavelmente não sabe o que fazer com o seu dinheiro porque você ainda nem mesmo investe. Então você vai precisar estudar sobre investimentos, renda fixa e renda variável, vai precisar juntar dinheiro todo mês para conseguir fazer os seus primeiros investimentos e num raio de, por exemplo, 10 anos, 15 anos, você vai com certeza ter um patrimônio suficiente investido para conseguir dar entrada na casa própria. Já no cenário número 2, você vai conseguir atingir esse objetivo de uma maneira muito mais rápida, porque você tem 35 anos, R$ 20.000 em uma reserva de emergência e R$ 150.000 investidos, tanto em renda fixa quanto em renda variável de maneira diversificada. Nesse cenário, em 2 até mesmo 3 anos, você já vai conseguir dar entrada num bom imóvel, numa boa casa, num bom apartamento para você conseguir viver ali dentro. Então, saiba que é importantíssimo, antes de você pensar em qual investimento fazer, é você justamente definir e entender qual é a sua situação financeira e qual é o prazo estimado ao qual você vai conseguir comprar a sua casa própria. E o segundo ponto é você entender a respeito do seu perfil de risco como investidor. E o que é efetivamente o perfil de risco? É uma medida de apetite a risco, o quanto você aguenta ver o seu patrimônio caindo durante o processo do seu investimento. O quanto você aguenta ver o seu patrimônio caindo em anos consecutivos durante o processo em que você está investindo, pensando em comprar a casa própria. O quanto de incerteza você aceita ter ao ver o seu patrimônio investido e variando todos os dias. Dependendo do seu apetite a risco, você vai colocar mais dinheiro ou menos dinheiro na renda variável. Isso vai determinar diretamente a forma pela qual você vai dividir a sua carteira de investimentos. E aqui à direita, como você pode estar observando, eu trouxe uma tabela onde você vai estar visualizando justamente a rentabilidade ano a ano de 2000 até 2023, tanto do Ibovespa, que representa a Bolsa Brasileira, quanto do índice S&P 500, que representa a Bolsa Norte-Americana. E você pode estar percebendo que em diversos momentos, tanto a Bolsa Brasileira quanto a Bolsa Americana apresentaram quedas muito significativas. Por exemplo, de 2000 até 2002, a Bolsa Americana caiu em todos esses 3 anos. Já a Bolsa Brasileira caiu apenas em 2, só que foram duas quedas também muito grandes. Em 2001, 2002, onde caiu aproximadamente 14% e 19%. Já em 2008, por exemplo, tivemos uma crise global e tanto a Bolsa Brasileira quanto a Americana caíram 34%. Já em 2011, só a Bolsa Brasileira caiu 15%. O mesmo aconteceu em 2013, 14 e 2015 e em outros momentos também, só a Bolsa norte-americana apresentou uma grande queda. E a ideia de você diversificar é justamente você entender. Você aceita ver o seu patrimônio caindo 3, 4 anos de maneira consecutiva?
Se a resposta é não, significa que você precisa ter uma parte bem representativa da sua carteira dentro da renda fixa, 40%, 50%, 60%, 70% em determinados cenários, e você vai conseguir entender melhor sobre como ponderar a sua carteira de investimentos, justamente entendendo mais sobre cada uma dessas aplicações que eu vou te apresentar agora. E a primeira opção para você investir o seu dinheiro, que é a opção mais conservadora de todas, é o Tesouro Selic, que é um título de renda fixa pós-fixado que vai oferecer para você rentabilidade diária. E o que significa um título pós-fixado? Que você vai ter uma rentabilidade ligada à taxa Selic. Quando a taxa Selic subir, que é a taxa básica de juros do Brasil, a rentabilidade do seu investimento também vai aumentar. Por outro lado, quando a taxa Selic acabar caindo, a rentabilidade da sua aplicação também vai acabar caindo. Então, por mais que seja renda fixa, a rentabilidade da sua aplicação no meio do caminho vai acabar variando de acordo com a variação da taxa de juros. E o Tesouro Selic é, de longe, o investimento mais seguro existente hoje dentro da plataforma do Tesouro Direto, porque ao investir nesse investimento, nessa aplicação, você vai ter, além da rentabilidade diária, a possibilidade de resgatar o seu dinheiro no meio do caminho sem ter um prejuízo significativo por conta do efeito da marcação a mercado, algo que não existe, por exemplo, nem no Tesouro Prefixado e nem mesmo no Tesouro IPCA+. E os investimentos no Tesouro Selic são ideais para quem está com um patrimônio mais significativo e vai conseguir adquirir a sua casa própria num raio de 3 até no máximo 5 anos. Por quê? O Tesouro Selic, como eu mencionei, ele tem uma rentabilidade variada e não garante de forma alguma proteção contra a inflação. É simplesmente um dinheiro onde você vai deixar lá rendendo diariamente para que você consiga fazer a aquisição da sua casa própria no curto e no médio prazo. Porque assim você vai colocar o seu dinheiro no local, que vai ter, como eu mencionei, um rendimento todos os dias, sem que você precise travar pensando para daqui a 10, 15, 20 anos. Então você vai simplesmente conservar o dinheiro que você já juntou, tendo uma rentabilidade um pouquinho acima da inflação, que é o que acontece na prática, e eu vou mostrar para você o histórico do Tesouro Selic nos últimos anos, e assim você vai conseguir atingir os seus objetivos. E aqui nós temos justamente o histórico da Selic. Eu peguei, então, o histórico de janeiro de 2007 a janeiro de 2026, onde você pode estar observando diretamente no site da calculadora do cidadão, onde a Selic rendeu no total, no período, 510,72%. E considerando esse período de 19 anos, nós temos que o retorno anual médio foi de 9,99%. Então, de fato, é uma rentabilidade não tão elevada assim, mas que garante, pelo menos no longo prazo, uma proteção mínima contra a inflação. E aqui abaixo eu tirei um print também da opção que está hoje disponível no site do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic 2031, com rendimento de Selic mais 0,08%. O investimento mínimo é de R$ 187,00 e o investimento dessa aplicação é no dia 1/3/2031, mas como eu já mencionei, você pode resgatar no meio do caminho sem ter o perigo de ter um grande prejuízo. E aqui nós temos uma simulação, considerando justamente o cenário histórico. Por mais que hoje a Selic esteja em 14,75%, como você pode estar observando, ela varia bastante ao longo do tempo. Você pode estar observando essa variação no gráfico de abril de 2016 até agora, abril de 2026. Então, lá no início desse gráfico, a Selic chegou próximo aos 15%. No meio do caminho, ele chegou a derreter, então a Selic chegou a bater por volta de 2%, ali no meio de 2020 para 2021. E em seguida, ele voltou a subir, tivemos uma queda, depois uma nova alta, então a Selic realmente varia bastante ao longo do tempo, mas para a gente considerar a média histórica, nós temos o dado de 10%, eu arredondei para cima, então de 9,99% para 10%. Então, se hoje você já tem um patrimônio significativo, como por exemplo R$ 100.000, consegue investir também R$ 1.000 todos os meses, com essa taxa de 10% ao ano, ao longo de 3 anos, no final desse período, você terá R$ 174.000, sem considerar os impostos que vão acabar sendo deduzidos de maneira automática quando você resgatar a sua aplicação. Então veja que o crescimento patrimonial não é tão significativo assim, e isso faz com que o Tesouro Selic seja recomendado, seja ideal, como eu já mencionei, para você que já tenha mais dinheiro e, consequentemente, consiga atingir o seu objetivo num prazo mais curto de, por exemplo, 3 anos. Próxima opção, que é a segunda opção desse vídeo, é o Tesouro IPCA+, que é uma renda fixa híbrida, ou seja, você vai ter uma rentabilidade pré-fixada, uma taxa fixa, por exemplo, 3, 4, 5% ao ano, mas a parte da inflação,
que aí nesse caso vai variar de acordo com a inflação daquele ano. Então, se naquele determinado ano a inflação bateu 8%, você vai ter uma rentabilidade de 8 mais os 5% pré-fixado, por exemplo. Se num outro ano a inflação bater 2%, você terá um retorno de 2% mais os 5% pré-fixado que você contratou no momento da sua aplicação. No caso do Tesouro IPCA+, existem duas possibilidades de você ter o rendimento. Ou no vencimento, então você coloca o seu dinheiro na aplicação e deixa até o vencimento para de fato ganhar dinheiro, ou você tem a opção de investir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e dessa forma, a cada 6 meses, você recebe os juros pingando na sua conta. Mas já que a ideia é você investir pensando nesse título a médio e longo prazo, que é justamente essa ideia de você se proteger da inflação, não faz muito sentido você fazer esse investimento no título com juros semestrais pensando em comprar a casa própria, porque assim você vai estar tirando o dinheiro e deixando de ver ele render ao longo do caminho. Então, os títulos com rentabilidade no vencimento para esse objetivo acabam sendo os melhores investimentos, as melhores opções. E saiba também que antes de você investir no Tesouro IPCA, saiba que o Tesouro IPCA, esse título, esse investimento, ele apresenta a variação de acordo com a marcação a mercado. O que isso significa? Se você foi lá e investiu R$10.000 no Tesouro IPCA hoje, comprando um título que rende IPCA mais 7, por exemplo, pode ser que daqui a 2, 3 anos, o novo título do Tesouro IPCA esteja sendo emitido a uma taxa de IPCA mais 9%. E se por algum motivo você quiser resgatar o seu título, ou seja, você quiser vender para uma outra pessoa, o seu título vai estar valendo menos, porque a taxa oferecida por ele é menor do que os títulos que estão hoje sendo negociados pelo governo federal. Então, antes de você colocar o seu dinheiro nesse título, saiba que você só deve colocar aquilo que você tem certeza que você vai conseguir deixar até o vencimento. Por esse motivo, é claro que você sempre tem que ter também uma reserva de emergência antes de querer sair investindo o seu dinheiro na renda fixa. E, novamente, como eu já mencionei, o Tesouro IPCA+, é recomendado para investimentos de médio e longo prazo, porque assim você consegue garantir uma proteção mínima contra a inflação. E aqui nós temos o histórico da inflação nesses últimos anos. Então, novamente, de janeiro de 2007 a janeiro de 2026, o IPCA bateu 184%, o equivalente a 5,65 ao ano. Nós temos também aqui uma opção presente no site do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA mais 2040. Ele rende IPCA mais 7,01 ao ano, o investimento mínimo é de apenas R$ 17,84 e o vencimento é no dia 15 de 8 de 2040. Então, só faz sentido você colocar o seu dinheiro nessa aplicação se você deixar até a essa exata data, porque se por algum motivo você precisar resgatar no meio do caminho, pode ser que você tenha algum tipo de prejuízo, além do fato de que a rentabilidade só é garantida até se você deixar o seu título no vencimento. E aqui nós temos uma simulação prática, considerando que a inflação vai bater 5,65 ao ano, que é justamente a média dos últimos 19 anos, né? No caso, na verdade, um período... Isso mesmo, 19 anos, nós temos a média do IPCA que foi aqui no Brasil, considerando também que você investiu o seu dinheiro num título que rende IPCA mais 5. Pode ser que você consiga encontrar no meio do caminho um IPCA mais 7, como eu já mencionei e apresentei, que é o que está sendo oferecido hoje, só que daqui a 2 anos pode ser que o título renda muito menos, como por exemplo, como eu mencionei, IPCA mais 5. Nesse cenário, IPCA mais 5%, na média histórica, o seu investimento renderia 10,93 ao ano. Se você começar hoje com R$10.000, investir R$1.000 por mês a essa taxa de 10,93 ao ano, durante um período de 10 anos, lá na frente você terá R$238.000, sem considerar os impostos que vão ser descontados na data do vencimento. Então veja que nesse cenário você tem menos dinheiro para investir inicialmente, então ao invés de você ter os seus R$100.000, como eu dei no exemplo do Tesouro Selic, agora você tem apenas R$10.000, só que você também tem muito mais tempo, você investiu durante 10 anos e nesse cenário você acumulou R$238.000. Próxima aplicação, a terceira opção, é a opção de investir o seu dinheiro no mercado de ações, principalmente no mercado brasileiro. E o que é uma ação para você que não conhece? Uma ação é simplesmente um pedaço de uma empresa da economia real. E quando você compra uma ação, você está adquirindo participação, por exemplo, no Banco Itaú, uma participação na Petrobras ou uma participação na Porto Seguro. E esse investimento é recomendado para você que quer crescer o seu patrimônio no longo prazo, num período de pelo menos 10 anos. E aqui à direita eu trouxe um gráfico bastante interessante que mostra o porquê o mercado de ações é de longe a melhor opção pensando a longo prazo.
E esse gráfico foi retirado do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, onde ele fez uma comparação de rentabilidade de 1802 a 2012 em relação a todas as classes de ativos. E você pode estar percebendo que o gráfico que mais conseguiu gerar resultado a longo prazo foi justamente o gráfico de ações. Então, quem investiu no mercado de ações em 1802, em 2012, acumulou um patrimônio muito maior do que alguém que investiu, por exemplo, na renda fixa americana, nos títulos do governo federal americanos, em ouro ou, por exemplo, deixou o dinheiro debaixo do colchão. A rentabilidade do mercado de ações, para você ter uma noção geral, foi de 6,6 ao ano no período, contra a renda fixa, que rendeu 3,6 ao ano, e os títulos do governo federal americano, que rendeu 2,7 ao ano. E qual que é a rentabilidade estimada de se investir no mercado de ações aqui do Brasil? E a grande verdade é que não existe um número objetivo, porque pode ser que você tenha uma rentabilidade muito alta se você investir em excelentes empresas e que gerarem resultados no longo prazo excelentes, só que ao mesmo tempo pode ser que você tenha ações na sua carteira que não vão gerar um resultado tão bom assim, tão satisfatório assim. Então, portanto, não dá para determinar um percentual exato. O que dá é simplesmente para observar a média histórica dos últimos anos. E você já está observando o gráfico histórico de janeiro de 1996 a janeiro de 2026. Nós temos, então, o índice Bovespa, que representa a média das ações aqui do Brasil, que rendeu 12,84 ao ano, que é basicamente a média estimada que a gente pode estabelecer pensando a longo prazo. Agora, se você acertar, investir o seu dinheiro em empresas melhores, você pode ter retornos muito maiores, como você pode estar observando já na tela. Então, a Telefônica Brasil em amarelo rendeu, por exemplo, 14,8 ao ano, bem mais do que o Ibovespa. Já as ações do Banco do Brasil, em laranja, renderam 15,45 ao ano. Em vermelho, nós temos a Klabin, que é uma empresa de papel e celulose, que rendeu 15,79 ao ano, um retorno ainda maior. Acima dela, nós temos a Vale, que rendeu 18,31 ao ano. E na primeira posição dessa comparação, nós temos o Banco Itaú, que rendeu em média 22,2 ao ano. Então, novamente, tudo vai depender de qual ação você vai investir o seu dinheiro, mas para a simulação eu vou considerar um retorno de 12% ao ano. Então, se você começar hoje com R$1.000 apenas e investir todo mês R$1.000 com essa taxa de 12 ao ano durante 15 anos, você vai conseguir acumular um patrimônio de R$476 mil, o que é um patrimônio bastante significativo, que vai ser mais do que suficiente, mesmo considerando a inflação do período, para você dar entrada na sua casa própria daqui a 15 anos, depois de todo esse tempo. E a quarta opção que eu trago para vocês é o investimento através de ETFs, e nesse caso com foco em investir o seu dinheiro fora do Brasil para diversificar ainda mais o seu patrimônio. E o que é um ETF? O ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, e na prática um ETF é um fundo de investimento que copia um índice geral de mercado. E assim como no caso das ações, é um investimento para quem está querendo crescer o patrimônio, acumular patrimônio, pensando a longo prazo. Mas voltando ao entendimento do que é um ETF, ao invés de você investir em ações de maneira individual, ou seja, você comprar ação da Apple, comprar ação da Nvidia, comprar uma ação de um banco americano ou comprar ação de uma empresa elétrica norte-americana, ao invés de você ter esse trabalho de analisar empresa por empresa e montar uma carteira diversificada, você pode, através de um ativo, através de um ETF, por exemplo, adquirir participação nas maiores empresas dos Estados Unidos, de uma forma muito mais rápida e com um custo também muito baixo. Então, no caso desse ETF, que eu trouxe como exemplo, que copia o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a taxa anual de administração é de apenas 0,03% ao ano, ou seja, é uma taxa completamente irrisória pensando a longo prazo. E quando você investe, por exemplo, $100 nesse ativo, é como se você estivesse adquirindo desses $100, 7,6% dele nas ações da Nvidia, 6,7% nas ações da Apple, 5,4% desse dinheiro nas ações da Alphabet e de todas as outras empresas fechando as 500 maiores. Então essa é a grande vantagem de você investir nessa classe de ativos, é a facilidade. É muito simples de você investir o seu dinheiro no exterior através dessa opção. E aqui nós temos o histórico do índice S&P 500 de janeiro de 1996 a janeiro de 2026, e eu fiz o cálculo considerando a variação em dólar, ou seja, nos Estados Unidos, a variação do dólar no período, e também fiz o cálculo da variação em real. Afinal de contas, se você mora no Brasil,
você provavelmente quer comprar sua casa própria aqui mesmo no nosso país. Então nós temos que, durante esse período, de 96 a 2026, o retorno total do índice S&P 500 foi de 1.011%. Considerando esse período, então, de 30 anos, nós temos uma rentabilidade de 8,36 ao ano, em média, em dólar. Ao mesmo tempo, o dólar no período subiu 459, saindo de 97 centavos para 5,44, sendo, então, um retorno anual do dólar de 5,91%. Considerando, então, o retorno do índice em dólar e a variação do dólar no período, temos um retorno total de 6.118%, o equivalente a 14,76% ao ano. E é importante destacar que, caso você queira expor o seu patrimônio a esse ETF em específico, que copia o índice S&P 500, você tem 3 opções. Um ETF de código IVV, a outra opção é um ETF de código VOO e a terceira opção é o ETF de código SPY, sendo que os 2 primeiros são os melhores, porque a taxa de administração acaba sendo menor. Então, tanto o IVV quanto o VO têm exatamente o mesmo custo e são opções exatamente iguais. E aqui nós temos a simulação, considerando justamente esse cenário de retorno. Então, você vai investir R$1.000 inicialmente, R$1.000 por mês, a uma taxa de 14,76 ao ano durante 15 anos. E nesse cenário, você acumulou um patrimônio de R$604.000, que é o maior patrimônio de todos esses que eu apresentei para você. Mas agora você pode estar se perguntando, se o ETF ele gerou o maior retorno de todos, por que eu não vou colocar todo o meu dinheiro nessa aplicação? Por um motivo muito simples, porque o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer exatamente da mesma forma no período. Pessoalmente, eu acredito que a Bolsa Americana vai continuar na média, rendendo mais do que a Bolsa Brasileira no longuíssimo prazo, mas isso não significa que é para você colocar todo o seu dinheiro em um local só. Porque quando você coloca e concentra o seu dinheiro, você está apostando todas as fichas apenas naquele local, apenas naquela aplicação. E a lógica e a grande vantagem de você diversificar o seu patrimônio pensando a médio e longo prazo é o fato de você, primeiramente, não precisar acertar o que vai acontecer, então você não precisa tentar adivinhar sobre qual investimento vai render mais nos próximos 10 anos, se é a Bolsa Brasileira, se é a Bolsa Americana, se é o Tesouro Selic ou se é o Tesouro IPCA+. E além disso, você reduz o risco no curto prazo. Então, se você coloca todo o seu dinheiro, por exemplo, na Bolsa Americana e de repente estoura uma crise e o seu patrimônio cai 40%, você vai ficar desesperado. Agora, se você colocar, por exemplo, 15% do seu dinheiro aqui no Brasil, 15% do seu dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos através de ETFs, 30% no Tesouro Selic e 40% no Tesouro IPCA+, como eu trouxe no exemplo da tabela ao lado, independente do que acontecer, independente da inflação ser muito alta, ser muito baixa, da Selic subir ou cair, da Bolsa Brasileira subir ou cair, ou da Bolsa Americana subir ou cair, ainda assim você vai acabar tendo um resultado minimamente satisfatório, porque você diversificou o seu patrimônio, você vai conseguir pelo menos ganhar dinheiro em uma dessas aplicações. E pensando em adquirir a sua casa própria, você precisa também ter uma postura mais conservadora, porque não é como investir pensando na aposentadoria, onde você está olhando para daqui a 20, 30, 40 anos em alguns cenários. Para comprar sua casa própria, você com certeza está pensando num prazo menor, de no máximo ali 10, 15 anos, estourando para você conseguir fazer essa aquisição. E seguindo todos esses passos, diversificando a sua carteira, entendendo o seu perfil de risco, definindo o prazo e a sua situação financeira atual e entendendo o significado e como que cada um desses investimentos funciona, você com certeza vai conseguir comprar a sua casa própria através dos investimentos que vão potencializar, que vão acelerar todo esse processo. Inclusive, se você quiser entender mais, de maneira mais profunda, como selecionar boas ações para investir aqui no Brasil, eu escrevi um e-book completo apresentando para você o meu método chamado Método Valor Momento, onde, através de um processo totalmente sistemático, eu consigo encontrar os melhores ativos e, com isso, superar a média do mercado a longo prazo. Para você acessar esse material, é só você clicar no primeiro link da descrição que você vai conseguir entender melhor como acessar esse e-book. Então, vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, lembra de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sino, porque assim, sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, você vai ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado, porque assim você vai saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido quando esse daqui finalizar. Então, um grande abraço, até mais